Hoje a gente vai receber em nossa casa o nosso irmão Jorge Barreto. Ele é trabalhador do Centro Espírita, acho que de Moacir, de Casa Amarela. Já esteve na nossa casa algumas vezes. E hoje ele vai trazer um tema, vai fazer uma abordagem muito peculiar ao momento, sobre intolerância religiosa, as diferenças nossas, a diferença do posicionamento de cada religião. Vai trazer para a gente, vai fazer uma abordagem, uma garimpagem em cima do que a doutrina espírita nos traz e principalmente as reflexões que esse tema vai deixar para cada um de nós aqui hoje. Normalmente eu trato como a reunião pública um momento de estudo, e o tema a ser estudado hoje, para que nós levamos para nossas casas, nossas mentes, a reflexão da religião, o posicionamento do espiritismo como religião e dos nossos irmãos que pensam não diferente, que todos nós, cristãos, pensamos nos aproximar da divindade maior através da nossa própria conduta, através da nossa própria atitude na prática do bem. O que divergem são alguns pontos, e esses pontos a gente vai compreendendo aos poucos que vamos evoluindo, a necessidade de nos aproximarmos, nos respeitarmos, quem quer que seja, qualquer tipo de profissão de fé que se manifeste. Ok? E começar pelos avisos, como o tema é muito bacana, eu vou correr um pouquinho para a gente aproveitar o máximo de Jorge. Amanhã de manhã temos a campanha do quilo. É o primeiro e o terceiro domingo. As pessoas que assim quiserem participar, só é para vir para cá, após a reunião pública. A reunião pública começa de 8 e termina de 9. Depois da reunião pública, se reúne ou na sala da Fluido ou na sala de estudo aqui atrás. Claudiano, ele está aqui presente, também está junto aqui do pessoal. Ele organiza todas as pessoas e as pessoas saem agrupadas, 3, 4 cantos, ele vai coordenar o trabalho. É um trabalho extremamente salutar para as pessoas que estão fazendo o tratamento desobsessivo, que nos auxilia muito a quebrar muitas vezes aquela postura de orgulho ainda, de um orgulho, de um sentimento não muito nobre, que às vezes a gente acha, mas eu vou pedir alguma coisa. Não é pedir, não é se sentir mendigo, é se sentir útil na tarefa que Jesus nos ensinou. Isso é que a gente tem que compreender. E o trabalho da campanha do quilo, ela nos auxilia vagarosamente a gente compreender a necessidade de se colocar na posição do outro. A gente não sabe quem vai receber aquele açúcar, aquele arroz, aquele macarrão, mas a gente tem a consciência que vai atender a necessidade material de alguém. Essa é a essência do trabalho. Aí também temos trabalho à tarde, vai ter também um sopão de rua. Quem as pessoas quiserem colaborar, às vezes não tem tempo para ir, ou quiserem colaborar, traz uma verdura, traz alguma coisa, chuchu, cenoura, e a sopa é confeccionada aqui, tem um grupo que faz essa confecção dessa sopa, e no final da tarde eles saem em caravana, distribuindo em determinados locais essa sopa, o sopão de rua. A gente também tem o trabalho da gestante, que se reúne às quartas-feiras, normalmente tem um banner na entrada, e é conduzido por Salete e por outras trabalhadoras da casa, e necessita muitas vezes para a formação de pequenos enxovais, fralda, aqueles paninhos que se faz necessário para receber uma criança, um irmão nosso que vem chegando. Então, as pessoas que puderem cooperar também, e outras atividades também da casa. Tem a feira das vovós, são aproximadamente 100 famílias cadastradas, que Cláudia e Ângela e Terezinha conduz esse trabalho, e mensalmente esse grupo de senhoras e trabalhadores, elas recebem as doações de alimento, formata as cestas básicas, e essas cestas básicas são doadas para essas famílias. Ok? Então, quem quiser e puder cooperar com as atividades da casa, com os trabalhos, não precisa se inscrever, é só comparecer e, a partir dali, fazer parte. Uma coisa também, a doutrina espírita, a Rita estava falando aqui, e sempre que há oportunidade eu falo muito. Há duas coisas que, acho que no capítulo 17,
que é o homem de bem, que trata do bom espírita, ele tem uma frase que eu acho fundamental, que ele diz: os espíritas para nós nos amarmos e nos instruirmos. Instrução é necessário para poder compreender a doutrina, se faz necessário estudar. Aqui na casa nós temos nas segundas-feiras, a partir das 7h30 até as 9 horas, inicia o ESD de Fernando, professor Fernando, estudei nele, as obras de André Luiz com a Mauri, e tem Rita, Rita alterna uma segunda-feira estudando a mediunidade, o livro dos médios, e para iniciante também, numa outra quinzena, o que é espiritismo. Então, todas as pessoas que se interessarem em conhecer um pouco mais da doutrina, não precisa matrícula, não precisa nada. Segunda-feira, 7h30, chega aqui na casa, procura uma sala daquelas que está tendo estudo, senta, que é muito gratificante. Cheguei na casa aqui em um momento não de dor, não cheguei por dor, cheguei aqui no Ceará em 2012, mas para buscar respostas. E comecei a buscar, encontrei as respostas que procurava e fiquei. E passei a estudar. E há uma necessidade constante do aprendizado, porque o aprendizado é o fator predominante à evolução de cada um. Sem aprender, ninguém evolui. Então tem que necessário se fazer o aprendizado. A mensagem de hoje a gente está vivenciando uma Semana Santa, né? Comemora-se, os católicos comemora-se a Páscoa, a Semana Santa, tem essa reverência toda a esse momento. Sempre digo que nós vamos santificar o dia, a semana, pela própria postura nossa diante da vida. Vamos santificar cada dia com o comportamento e a atitude que vamos ter naquele momento. Isso é que irá santificar as nossas atitudes. Jesus nos convida para vigiar e orar o tempo inteiro. Orar é estar em comunhão, em diálogo com a nossa divindade maior, com o nosso Pai. Conversamos com Deus, Pai, me ajuda. Conversamos com os nossos guias, que nós são os anjos guardiões. São espíritos que ficam ao nosso lado, que têm simpatia por nós. Tem o nosso anjo guardião, que ele fica junto da gente, o anjo de guarda, fica nos protegendo, nos auxiliando nos momentos mais precisos. Então a gente sempre mantém um diálogo. A oração é um diálogo pleno de verdade, de sentimento que a gente tem. E a mensagem que eu trouxe hoje, ela é de Meimei, e ela fala sobre a oração. No clima da oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis que faz parte dos nossos quadros de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos ilumina, não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhes evitemos a intromissão, sempre a se desdobrar através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos que ela nos sugira, ela sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumento da expressão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimenta por fora, mas sempre garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor.
Então, é com esse pensamento e o clima de oração, de reverência, que todos nós vamos estar presentes hoje aqui, né? A esse estudo que o nosso irmão vai trazer, a palavra que ele vai usar, e que nós estejamos receptivos, que essa oração, esse diálogo seja franco e sincero, e que possamos dele subtrair o melhor que possa. Vamos pedir a nossa irmã Rita para fazer a nossa prece inicial. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, um sentimento, tendo no nosso coração o melhor sentimento que possamos dar. Jesus, mestre amigo, mais uma vez reunidos estamos aqui em busca do aprendizado, do aperfeiçoamento, para que possamos amanhã, ao chegarmos na pátria espiritual, tenhamos na nossa bagagem um pouco de melhor, porque nós somos melhores, nós podemos ser bem melhores do que somos e do que estamos, que a gente possa ter força suficiente para vencer as nossas próprias fraquezas, que a gente possa ter coragem para aprender mais e discernimento para tomarmos decisões acertadas. Intui-nos e nos ilumina. Desculpa. Ai. Nos abençoa, Pai, e nos traz a paz que tanto necessitamos. Que assim seja. Que assim seja o nosso trabalho da noite de hoje. Está por iniciado. Nosso irmão Jorge tem a palavra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É motivo de muita alegria quando eu faço presente aqui nessa casa, onde eu tenho um carinho muito grande, tá? E admiração por muitos dos trabalhadores, inclusive pelo meu irmão, que é muito bom quando a gente senta ali e passa 15, 20 minutos conversando, né? Eu aprendo muito com ele. Uma coisa é o seguinte, a gente falar sobre religião, sobre tolerância religiosa, sobre o preconceito que existe em algumas religiões, eu costumo dizer o seguinte: a gente que já vive na doutrina há muitos anos e muitas vezes já dirigiu alguma casa espírita, é normal a gente ver as pessoas virem pedir uma opinião a gente sobre determinado assunto, não é? E as pessoas perguntam, eu estava conversando com meu irmão a respeito disso, ele fala assim: Jorge, o que é que você acha disso? Eu não acho nada, tá? Eu falo baseado no que a doutrina diz. Divaldo, certa vez, ele disse o seguinte, que qualquer assunto você pode falar, você pode discutir, seja ele qual for, à luz da doutrina espírita. Porque uma coisa bonita que o espiritismo tem, porque ele não tem preconceito. Ela não tem preconceito sobre religião, ela não tem preconceito sobre classe social, ela não tem preconceito sobre nada. Ela entende que a situação que o homem passa é uma necessidade que ele tem para evoluir. A religião é uma necessidade que ele tem para evoluir. Então a doutrina é bonita por isso. É bonita porque ela é religião do porquê. Porque ela aceita se você é protestante, se você é espírita, se você é do candomblé, se você é da Umbanda, se você é católico, tá? Todos são bem-vindos, porque todos são filhos de Deus. Francisco, aqui é porque eu não estou acostumado a cantar, né, rapaz? Aí tem esse detalhe, né? Francisco, meu amigo Francisco, às vezes ele diz que gosta muito das histórias que eu conto, e uma que eu vou contar que ele já ouviu. Eu sempre fui ligado muito à religião, desde a minha mocidade, que não faz tanto tempo assim, né? Mas eu sempre tive. Por exemplo, eu estudei no Colégio Marista, o antigo Colégio Marista ali na Conde da Boa Vista, que era um colégio de padre. Depois fui para o Salesiano. Minha mãe era católica, beata de igreja, tá? Beata de igreja. Meu pai tinha terreiro, né? Meu pai era um bandista, tinha terreiro mesmo, de fazer reunião no terreiro e de fazer reunião em casa, onde ele tinha um PG. PG é um local onde você coloca as imagens, né? Tem os príncipes, tem as velas que acendem. Agora melhorou, viu? Rapaz, o cabo é
não é? Então, em resumo, o PEGI é isso aí, tá? Então eu fui, e nessa época, minha mãe muito fervorosa como católica, meu pai um bandista, eu entrei na igreja protestante, né? E fui ser evangélico e não aceitava, concordava em parte com minha mãe, que era católica, né? Aceitava, mas o meu pai, de jeito nenhum. Meu pai, para mim, ele era adepto do demônio. Tá? Não tinha como aceitar, e eu, muitas vezes chegava na igreja, eu me ajoelhava, e eu participava daquele grupo de oração, e eu pedia muito a Deus que mostrasse a luz ao meu pai. Né? Não tinha aquela reunião, muitas vezes quando eu chegava em casa e que meu pai estava reunido com alguns dos seus amigos, tá? Tendo a reunião característica da Umbanda, aquilo era mesmo que me matar. A vontade que eu tinha era de pegar a Bíblia e sair metendo na cabeça de todo mundo, expulsando o Satanás, né? Mas certa vez eu resolvi que eu tinha que ser pastor, eu teria que entrar no seminário, e eu resolvi que ia ser pastor. E esse foi o grande problema que existia comigo, a grande polêmica, porque o seminário é pago, né? E eu não tinha renda para pagar o seminário. E quem ia ter que bancar era meu pai. E como de dar essa notícia para o meu pai? Meu pai não ia aceitar. Como é que o demônio ia permitir que eu, um servo do Senhor, entrasse no seminário e fosse ser pastor? De forma alguma aquilo me corroía a alma, me fazia mal. Eu passei, eu acho que um mês me preparando para conversar com meu pai, né? E certa vez eu criei coragem. Eu chamei meu pai, peguei uma cadeira, que naquela época era uma cadeira tipo de alumínio, não me lembro como se fosse hoje, que você abria. Foi da tua época? Foi, né? Abria a cadeira, aí eu sentei a cadeira de um lado, meu pai do outro, e eu comecei a fazer um arrodeio, né, para conversar ali com meu pai, para dar essa notícia a ele. E meu pai foi ficando angustiado, porque eu gaguejava, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer? Eu suava frio, né, as mãos com distonia, até que eu disse para o meu pai: olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, queira o senhor queira, queira o senhor não queira, é prego batido, ponta virada, palavra de rei, eu não volto atrás. Meu pai, o senhor sabe que eu sou evangélico, e eu vou entrar no seminário, e eu vou ser pastor. Naquele momento, meu pai baixou a cabeça, aí eu entrei em oração, né? Porque eu disse, quando ele levantar a cabeça, é com o demônio no couro, né? Então, agarrei a minha Bíblia, não é? E fiz aquela oração fervorosa, porque disse, eu agora vou ver os olhos do Satanás, né? Aí meu pai levantou a cabeça, e eu vi uma luz estranha nos olhos do meu pai. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, você está me dizendo que você vai entrar no seminário e você vai ser pastor? Eu disse: é, meu pai, e o pior é que o senhor vai ter que pagar. Né? Aí ele sorriu e disse: então quer dizer que você está confessando para mim que sou seu pai, que você é um homem temente a Deus? Eu disse: isso mesmo. E que você vai resgatar almas para Jesus? Eu disse: é isso mesmo, meu pai. Queira o senhor queira, queira o senhor não queira. Ele fez: hoje você me fez o homem mais feliz do mundo, porque meu filho está me dizendo que acredita em Deus. Meu filho está dizendo que vai resgatar a alma para Jesus. É isso, meu filho. Você está confessando para mim que você é um soldado no exército do Cristo? Eu disse: isso mesmo. Ele disse: olha, hoje pode ter um pai tão feliz quanto eu, mas mais feliz do que eu, impossível. Você tem todo o meu apoio. Eu disse: eu exorcizei o demônio, né? Não é? Só que ele disse uma coisa que eu achei interessante, porque ele disse assim: olha, eu me lembro, você quer matar uma mulher sem tocar nela, você faz assim: eu tenho uma coisa para te contar, depois eu te conto, né? Pronto. A minha mulher mesmo uma vez foi dizer isso: misericórdia. Pegava o céu, ela quer que você, porque você não queria contar, porque você disse, porque não sei o que, porque... Então pronto. Foi o que meu pai fez comigo. Meu pai disse: olha, um dia eu ainda vou bater no seu ombro. Misericórdia, aquilo foi mesmo que me matar, né? Porque eu ficava: mas meu pai, diga o que era. Não.
E o fato interessante, ele deu todo o apoio para eu entrar no seminário, mas uma vez na semana eu ia conversar com o pastor da igreja para poder ser preparado. Eu tinha que ser batizado, que na época eu não era. Quando eu ia para o batismo, não enchiam lá o tanque batismal. No outro dia, na outra semana, o pastor sempre tinha uma coisa e eu não consegui me batizar. Né? E o tempo foi passando e meu pai desencarnou. Para minha infelicidade, meu pai desencarnou. Levou o segredo com ele, né? Levou o segredo com ele. Mas nessa época eu já estava com os olhos para a doutrina espírita e eu fui aprender. Eu disse, não, quem sabe numa reunião mediúnica, né? Quem sabe? E a primeira vez que eu fui convidado a falar num centro espírita foi o Bezerra de Menezes, ali na Presidente Kennedy. Primeira vez que eu fui falar. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, conversei, expliquei, papapá. Quando eu terminei de falar, que fez a prece de encerramento, aí meu pai se aproximou de mim, bateu no meu ombro e disse: belo pastor de ovelhas, estou muito orgulhoso de você. Tá? Então, eu vi um ensinamento, vamos dizer, de um babarorixá, não é? E que se aproximou em espírito. Então eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Eu estava conversando com o nosso irmão. Eu, quando entrei na doutrina, eu entrei porque o geral ela me convencia. Eu aceitava, mas eu não aceitava tudo não. Tá? Foi no modo geral me agradou. Mas muita coisa eu não concordava com o espiritismo. Como é que eu passei a concordar? Através do estudo. Porque Kardec, ele disse uma coisa muito interessante, que a fé só é verdadeiramente fé quando pode encarar face a face a razão. Então é a religião do porquê. E eu fui sempre muito curioso. Meu pai, como era um bandista, era muito influente, né, na religião dele, e eu me tornei espírita. Então, quando tinha aquelas festividades nos terreiros, então minha mãe sempre era convidada, eu era convidado, minha irmã, e eu comecei a participar. E minha esposa, que ela não está aqui, eu quando conheci minha esposa, ela ainda hoje é umbandista. Na realidade, ela não dá umbanda, ela é do candomblé. Tá? E já que ela não está aqui, eu vou dizer, isso não está sendo gravado não, né? Para depois ela... ainda bem que faltou energia lá em casa. Foi a melhor médium que eu já conheci na minha vida. Tá? É uma médium realmente de mão cheia. E eu fui começando a entender o que é realmente uma umbanda, o que é realmente o candomblé. Tinha uma vizinha minha, Dona Betinha, que ela, quando faleceu, ela tinha 65 anos como Ialorixá. Não era 65 anos de idade, não. Mas eu aprendi a ver a umbanda e o candomblé de uma forma muito sadia. Às vezes a gente não entende o que é uma pombagira. Não é? A gente, quando passa por essas casas que vendem produtos de umbanda, essas coisas, a gente vê um Exu, a gente vê uma pombagira. Na realidade, eles não têm aquela forma ali, não. Aquele chifre que você vê na cabeça, não tem. No trabalho do Cristo é muito interessante. Há muitos anos atrás, eu vi uma criança no lixão disputar comida com um urubu. O urubu ia pegar lá uma comida e a criança foi dos seus 9, 10 anos e deu um avanço no urubu e pegou aquilo ali e botou na boca. Me deu ânsia de vômito. Tá? A gente não fique pensando que é porque a gente está no Seara de Deus, eu estou no Moacir, ou estou no Caminho do Bem, que é o centro que eu faço parte hoje, é o Caminho do Bem, em Casa Amarela. A gente não fique pensando que nós estamos assistidos por espíritos de escola, não. E não fique pensando que os nossos protetores são espíritos super-evoluídos, não. Talvez eu tenha muito mais conhecimento do que o meu espírito, do que o meu protetor. Talvez. Aqueles espíritos, eles se aproximam de mim porque ele tem a tendência de fazer o bem. Porque ele tem a tendência de evoluir. Mas ninguém está assistindo por Dr. Bezerra de Menezes, Meimei e Sheila, não. A nossa condição, a nossa faixa vibratória ainda não permite isso.
Tá? O trabalho, muitas vezes, que você vê de uma pombagira é o seguinte: vamos supor que eu pegasse, não vou errar seu nome hoje não, Vera, estou brincando, Fátima, porque nós temos um amigo em comum, e da outra vez eu fui falar e disse Vera, e quando chegou assim, meu nome é Fátima, tá vendo que eu não errei seu nome hoje, Vera ou Fátima, né? Então, vamos supor que eu chegasse para ela e dissesse assim: você vai ter que ir num prostíbulo e você vai ter que ajudar uma pessoa, chique do jeito que ela é, bonita do jeito que ela é. Se ela fosse nesse prostíbulo, da maneira que ela se apresenta, ela não consegue entrar. Concorda comigo? Porque todo mundo vai olhar para ela de uma forma diferente. Então, muitas vezes, aquela pombagira, que ela se faz presente, que ela está com aquela vestimenta, ela trabalha por bem, ela é um espírito evoluído. Porque no trabalho do Cristo, todo mundo é aproveitado. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente poder entender. Tem uma historinha que eu sempre conto, o seguinte: Maria, que era dona de um prostíbulo, e ela era fã de Jesus. E certa vez, ela passeando pela cidade, ela pegou uma moeda, jogou para um mendigo, e quando ele pegou aquela moeda, ele fez assim: que Jesus te abençoe. E ela disse o seguinte: você conhece Jesus? E ele disse: não, só de ouvir falar. Então, o dia que você conhecer esse homem, venha me dizer. E Jesus, passeando pela cidade, curou aquele paralítico, e ele foi em busca de Maria. Mas Maria era uma prostituta. Maria era uma prostituta que aonde ela chegasse, aonde ela se apresentasse, todo mundo sabia que ela era uma prostituta. Pela característica dela. Né? Mas como ela ia ver Jesus? Como é que ela ia poder ver a pregação de Jesus? Como é que ela conseguia fazer isso? Se quando ela chegasse naquele ambiente, no meio daquela multidão, da maneira que ela era, todo mundo ia desconfiar, todo mundo ia saber que ela era uma prostituta, e que os maridos de muito que estavam ali tinham tido caso com ela. Não era difícil? Qual foi a primeira transformação que Jesus fez na vida dela? Foi fazer que ela se tornasse humilde. Deu coragem a ela para que ela fosse ouvir a palavra dele, o ensinamento. E quando Maria está lá ouvindo aquele ensinamento, e de repente ele olha para Maria e faz assim: Maria, minha filha, e ela toma um susto. Porque como é que ela sabia, como é que aquele homem sabia o nome dela? De uma prostituta, de uma pombagira. Não é? E ela olha para Jesus e diz: mestre, tu me conheces? Então aí a coisa muito importante que existe nessa história. Ela diz: Maria, eu sou o bom pastor, e eu conheço minhas ovelhas pelo nome. Começando daqui até a última pessoa lá atrás, Jesus conhece a gente pelo nome, porque ele é o bom pastor. Então veja só, Maria olha para ele e diz: mestre, tu sabes que eu moro num prostíbulo, tu sabes que eu sou uma prostituta, tu sabes que a minha vida não é uma vida correta. E Jesus olha para ela e faz assim: Maria, minha filha, e não será o prostíbulo também um lar? Vai e cuida dos teus filhos. Como é que Jesus me pede, como prostituta, cuidar de filhos, que eu tenho o ventre varado, que é uma particularidade que só eu sei, e ele não sabe disso? E ela olha para ele e diz: mestre, eu tenho o ventre varado, eu não posso ser mãe. Veja só, Jesus olha para uma prostituta, que desde que o mundo é mundo existem espíritos, desde que o mundo é mundo, e que existe espírito de todas as falanges, e Jesus olha para aquela criatura e diz o seguinte: Maria, minha filha, a gente cuidar dos nossos filhos é uma lei dos homens, mas a gente cuidar dos filhos que não têm mães e das mães que não têm filho é uma lei de Deus. Então, muito dos trabalhos que esses nossos irmãozinhos fazem, eles fazem em nome de Deus. Infelizmente, como em todo segmento, pode ser na medicina, na engenharia, na política, existe pouco, não é? E outras coisas mais, a gente sabe que existe gente de todo tipo, não é? Existe gente, por exemplo, se eu sou médico e meu irmãozinho é médico, o conhecimento que ele tem da medicina, eu tenho da medicina. Só que ele usa a medicina para o bem e eu uso para o mal. Então, em todo segmento, existem as pessoas que trabalham para o bem e que trabalham para o mal. Existem pessoas que pegam essas entidades, muitas vezes, o que é a pombagira? São mulheres que tiveram sua vida na prostituição, e quando elas desencarnam, elas se afinam com esse grupo. Tá? Agora, veja só, eu, por exemplo, quando eu desencarnar, qual é o grupo que eu vou escolher me unir?
E você? Não é? E você? Qual é o grupo que você vai? E você? Então veja só, eu tenho o meu livre-arbítrio. Se eu sou uma pessoa fraca de espírito, eu vou me unir com quem tem fraqueza de espírito. Não é? Mas isso, a misericórdia divina não impede que você seja ajudado. Porque o inferno não existe. Como é que Deus vai condenar um filho seu a viver eternamente no fogo do inferno? Há tempo atrás chegou uma senhora, tinha um trabalho lá no Caminho do Bem, quando dava 8 horas a gente fechava o portão. Quem estava dentro não entrava, quem estava fora não saía. Quem estava dentro não entrava, quem estava dentro não saía. E na hora que eu fiz assim no cadeado, ó, troque. Aí chega uma senhora e disse, eu queria falar com alguém aqui do centro. Aí eu disse, olha, só amanhã, porque o trabalho de hoje. Aí ela olhou nos meus olhos e disse assim, eu sou uma mãe desesperada. Você sabe o que é uma mãe desesperada? Na minha opinião, melhor do que mãe, só Deus. E uma mãe desesperada, você abre todas as exceções. Eu abri o portão, ela entrou, sentou comigo e disse assim, meu filho, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Aí eu disse, por que, minha irmã? Porque eu sou evangélica. Eu disse, coincidência, eu também já fui. E já fui conversar com meu pai sem saber o que é que eu estava fazendo na frente dele. Né? E durante 30 anos eu sou evangélica e eu aprendi o seguinte na minha religião, que quem aceita Jesus como seu Salvador vai para o céu, e quem não aceita vai para o inferno. Eu disse, por que a senhora está achando que vai para o inferno? Ela fez, não. Eu tenho um filho que eu fiz de tudo que eu podia na minha vida para colocar esse filho no caminho do bem, mas ele enveredou pelo lado errado. Enveredou pelo mundo da prostituição, do roubo, das drogas, e há mais ou menos 4 meses meu filho foi assassinado. Ele está no inferno. Veja o questionamento. Era o que ela acreditou durante 30 anos na vida dela, é isso. Mas quando a pedra apertou no sapato dela, a mente dela, então eu comecei a conversar com ela e perguntar o seguinte, a senhora teve de parto normal ou cesárea? Normal. Aí eu digo, então dizem que a dor mais doída que existe é a dor do parto, não é? Aí comecei a conversar com ela, a brincar com ela. A senhora se lembra, pela primeira vez que a senhora amamentou seu filho? Aí ela lembro, e ela eu fui começando a lembrar momentos bons da vida que ela teve com o filho dela. A primeira vez que a senhora botou seu filho para ir para a escola, que preparou a lancheira. Tu conheceu a lancheira? É porque eu e você somos mais novos aqui, minha patroa. A gente não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Então, eu comecei a lembrar os momentos felizes que ela tinha na vida dela com o filho, que preparou a lancheira, a farda, os primeiros passos. E ela foi lembrando desses momentos que ela teve de felicidade com o filho, e ela foi mudando a fisionomia. Eu disse, me diga uma coisa, a senhora como evangélica, há 30 anos, quando a senhora aceitou Jesus como seu Salvador, a senhora parou de pecar? Ela disse, não. Muitas vezes na minha igreja, eu me ajoelhei perante o Senhor e pedi perdão pelos meus erros. E Deus lhe perdoou, minha irmã? Ela disse, perdoou. Mas veja só, a senhora me confessa aqui que durante 30 anos, a senhora muitas vezes criou até calo no seu joelho, de tanto se ajoelhar e pedir perdão a Deus, não é? É. E a senhora confessa para mim que Deus lhe perdoou? Perdoou. Se a senhora, uma mulher imperfeita, que vive na igreja, ouvindo a palavra do Senhor e ainda erra, consegue perdoar, imagine Deus na sua infinita bondade e misericórdia. Lançaria seu filho no fogo do inferno? Então veja só, por que é que Deus vai discriminar as outras religiões e só o espiritismo ou só a igreja protestante é que é a melhor? Todos somos soldados no exército do Cristo. Cada um tem a sua tarefa. Tem uma história que conta, né, que diz que o próprio Lampião já ajudou Bezerra de Menezes. Que Bezerra de... É mentira, né? Conheceu não? Ah, Lampião conheceu não, mas conheceu Bezerra de Menezes. Mas conheceu Bezerra de Menezes, tá vendo? Então disse que
Bezerra de Menezes queria ajudar uma determinada pessoa, mas pela faixa vibratória diferente, ele não conseguia, a pessoa não conseguia enxergar Bezerra de Menezes. E ele pediu a ajuda de Lampião. E Lampião chegou lá para a pessoa, né, muito educadamente, daquela forma bem gentil que ele tinha, puxou a peixeira dele, que mais parecia uma espada, bateu na palma da mão e disse: Bezerra de Menezes quer conversar com você, você vai por bem ou por mal? Né? E na hora qualquer faixa vibratória melhora, né? Qualquer faixa vibratória. E ele conseguiu. Então você veja o seguinte: é um trabalho que uma entidade muitas vezes ele faz para ajudar o outro. Você veja o caso de André Luiz, 12 anos que passou no umbral, não é? Sem conseguir ser ajudado. Na hora que ele faz uma prece, ele viu um irmãozinho ao lado dele, né? E ele pergunta: todo esse tempo que eu estou aqui, só agora que você aparece? Ele fez: não, eu sempre estive do seu lado, mas quando você fez sua prece, que você mudou a sua faixa vibratória, você conseguiu me enxergar. Né? Então esses irmãos, eles são usados pela espiritualidade para que ele possa fazer o bem. Eu já conheci mesmo, seu Zé, teve um seu Zé que uma vez chegou para mim triste. Seu Zé que eu falo é Zé Pilinta. Ele chegou para mim triste e disse: nego, eu vim aqui me despedir de você. Disse: por que, seu Zé? Ele fez: porque eu vou galgar um grau maior na escala evolutiva. E eu vou participar de outros trabalhos em nome do Cristo. E eu chorei, porque ele era meu amigo. Não, encarna, meu amigo. E, veja só, ele não me disse o estágio que ele ia, mas ele não iria mais se apresentar como seu Zé Pilintra. Tá? Porque a tarefa que ele teve como seu Zé, ele executou tão bem, tá? Que ele foi convidado a trabalhar de uma outra forma. Para você ter uma ideia do que é isso, é o seguinte: olha, certa vez, isso é um fato verdadeiro. No centro espírita, eles fizeram uma reunião que não iriam permitir a incorporação de preto velho. Provavelmente esse centro era racista, não é? Por ser negro, por ser pobre, ter sido pobre, por ter sido escravo, e um centro preconceituoso, que é a coisa mais ridícula que existe, é o tal do preconceito. E fizeram uma reunião e que ficou determinado que a partir daquela data, preto velho não incorporava mais no centro. Para a infelicidade deles, um dos dirigentes incorporou com preto velho. E quando o pessoal caiu matando em cima dele, a única coisa que ele fez foi o seguinte: só um minutinho, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Aí o pessoal: pode, aqui é a casa de Jesus. Aí o pessoal disse: então quer dizer que eu posso ficar, né? Porque é a casa de Jesus. E foi embora. Em seguida veio um romano com uma mensagem, um linguajar que ninguém que estava presente naquela reunião conseguia entender. Riquíssimo, um conhecimento vasto, um conhecimento de fazer inveja a qualquer ser humano. E foi embora. E veio o mentor da casa e disse o seguinte: o preto velho e o romano são as mesmas pessoas. Apenas na sua encarnação como romano, ele usou todo o seu poder e sabedoria para o mal. E quando ele desencarnou, que ele caiu na consciência do que tinha feito, ele pediu para vir como negro, escravo, na época da escravidão do Brasil. E ele só se apresenta como preto velho porque é a forma que mais agrada a ele. Então a sabedoria de um preto velho é de causar inveja a qualquer pessoa. Não fique pensando que muitas vezes aquela cachimbada, a charutada que eles dão, o cigarro que ele usa, aquilo ali é porque a gente precisa ainda daquilo. Eu participei uma vez da reunião que chegou um preto velho, ele pegou o cachimbo, porque o cachimbo você fuma ele assim, né? A ponta aqui, coloca aqui. E ele virou o contrário e começou a soprar, e ele foi passando, dando aquele passe para as pessoas. Quando ele chegou num determinado irmão, ele pulou. E foi. Quando chegou no fim, aquele que ele pulou chegou para ele e disse: meu amiguinho, por que foi que você não passou aquela fumaça em mim? Ele fez: porque o teu entendimento é outro. As pessoas que estão aqui precisam desse ritual para ser beneficiado, mas você não. O seu esclarecimento é outro. Porque você capta pelo seu pensamento, pela energia, pelo bem que você deseja, mas aquelas pessoas ainda necessitam disso. Porque a gente está muito preso a isso aí. Agora,
corre-se o risco de muitas vezes você chegar em determinados terreiros, em determinadas casas, e você vê um trabalho feito de uma forma errada, como muitas vezes a gente vê no centro espírita, como muitas vezes você vê na igreja evangélica, como muitas vezes você vê na igreja católica. Mas a Umbanda e o Candomblé, na sua essência, tá, ela é tão importante na evolução do homem quando é o centro espírita. O centro, esse centro Caminho do Bem que eu falo, e que eu fui presidente dele durante 8 anos, foi fundada, quem fundou esse centro foi um Elorixá, Dona Betinha. Ela era do Candomblé. Porque as entidades que trabalhavam com ela diziam para ela o seguinte: forme um centro espírita, porque é o seguinte, muitas vezes você passa por um local, tem assim, centro espírita de Umbanda, está errado. Porque ou é centro espírita ou é um centro de Umbanda, mas centro espírita de Umbanda está errado. Como você não passa por uma igreja e você vê Igreja Batista Presbiteriana, ou é batista ou é presbiteriana. Tá? Então, falou para ela que ela tinha necessidade de fundar um centro onde os seus filhos de santo teriam que estudar a doutrina espírita para que pudesse evoluir de uma forma mais rápida. E esse centro foi fundado no dia 30 de janeiro de 1969, ou seja, tem 48 anos. Eu fui presidente desse centro durante 8 anos e Dona Betinha me viu nascer. Minha mãe uma vez teve um problema de saúde muito sério, que eu estava condenada pelos médicos à morte. Estava condenada, minha mãe se desesperou. E disse que quando a pessoa, minha mãe era muito católica, mas disse que quando a gente está morrendo afogado, se agarra até com jacaré, não é? Aí minha mãe procurou Dona Betinha e disse: Dona Betinha, eu estou condenada à morte. Os médicos estão dizendo isso. A Dona Betinha fez: eu vou jogar aqui, minha Dona Terezinha, para ver o que é Iemanjá diz. Aí pegou os búzios, jogou, confirmou pela primeira, pela segunda, pela terceira, levantou a cabeça e disse: Dona Terezinha, o que Iemanjá está me dizendo aqui é que sua doença se chama gravidez e vai ser um menino. E hoje eu estou contando a história aqui para você. Minha mãe estava grávida de mim. Tá? Sabe por quê? Faz a religião de uma maneira correta. As pessoas dizem que paga, que não, se você for para qualquer religião, seja ela qual for a religião, e lhe cobrar 1 centavo, pode sair dali. Você pode se associar à casa espírita, porque a luz, a água, as despesas que o centro tem, ela precisa dos colaboradores, mas você contribui com quanto você pode. Eu, quando fui presidente do centro, as pessoas: Jorge, você quer que contribua com quanto? Eu digo: eu não aceito valor abaixo de 1 centavo. Mas acima de 1 centavo, dê quanto você puder dar. E eu via muitas vezes aquela paga que tinha pelo jogo. Dona Betinha dizia o seguinte: meu filho, você vai dar esse dinheiro, vai lhe fazer falta, porque se for eu não quero não. Ela aceitava porque ela precisava manter o terreiro dela, mas se aquele dinheiro fosse lhe fazer falta, ela não queria não. Então você veja, você começa a ver essas entidades, o Exu, a Pombagira, o seu Zé Pilintra, são entidades para o bem. Tá? Eu digo a você com toda sinceridade, Deus que me perdoe se eu vou dizer uma besteira, eu trabalho muito mais com essas entidades do que, vamos assim dizer, as mesmas as espíritas. E eu não cuspo no prato que como. Eu sou muito beneficiado por eles. Porque esse trabalho é para o bem. Muitas vezes no meu momento de angústia, muitas vezes no meu momento de desespero, são eles que chegam para mim, ó. Como é, amigo? Que aperreio de vida é esse? Uma história que eu já contei aqui, quando eu comecei no espiritismo, e que eu estava conhecendo a Umbanda, eu sempre gostei muito de ler. E eu, muito sabido, eu disse: eu vou botar uma banca de revista, porque eu vou passar o dia lendo e ganhando dinheiro. Não é? Vou unir o útil ao agradável. E cheguei para seu Zé, me ajuda a colocar uma banca de revista, pelo amor de Deus. Aí seu Zé olhou para mim e deu aquele sorriso. Disse: ele vai ajudar, né? Mas ajudar que nada, tudo que eu fazia dava errado. Se eu ia pedir autorização à pessoa da calçada, não dava. Quando dava a planta do arquiteto, tudo dava errado. Aí quando foi um dia, eu perdi a paciência. Esses espíritos é danado. Quando precisa da gente, a gente ajuda. Agora, quando a gente precisa deles, eles não movem uma palha. Mas eu disse isso em pensamento. Um dia eu estava bem tranquilão no canto. Aí seu Zé apareceu para mim e disse o seguinte: nego, tu tá com raiva de mim? Ó, eu sou homem, viu, gente? Mas não sou esses homens todinhos para discutir com o espírito, não.
Aí eu disse, que nada, com raiva do senhor, de jeito nenhum. Ele disse, eu sei, nego, que tu está com raiva de mim. Eu só vou te dizer uma coisa que eu quero que tu nunca esqueça na tua vida. Aí ele pegou, tirou o chapéu dele da cabeça e fez, presta atenção no que eu vou dizer, viu? Tu me pediu uma coisa, mas tu não esquece que acima de mim existe mais alguém e não era do teu merecimento. Então a gente só tem o que a gente merece. E essas entidades já me ajudaram muito, mas para o bem, porque a gente trabalha com ela para o bem. Não são espíritos atrasados, não. Ninguém tem espírito como seu protetor. Quem é que aqui acha que... Até o próprio Chico mesmo, uma vez uma senhora chegou para ele, Chico, na época dos cristãos eu fui devorado pelos leões. Eu morri devorada pelos leões em nome do Cristo. E você, Chico, quem foi você? Ele disse, eu era a pulga do leão. Não é? Então você veja. Porque no trabalho do Cristo não importa se você é o leão ou se você é a pulga. Importa o que você faz. É o que a gente estava conversando, né? O que é que a gente pode dizer de uma Madre Teresa de Calcutá? O que é que você pode dizer de uma irmã Dulce? Não é? O que é que você pode dizer de um Francisco de Assis? O que é que você pode dizer dele? Mas isso são ícones, né, meu irmão? Mas aqueles que trabalham e que não aparecem, aqueles que fazem o bem simplesmente por fazer o bem, não tem religião. E não tem religião. Faz o bem na sua essência. É como a mediunidade, natural e a mediunidade de prova. A nossa mediunidade é de prova. Eu sofro, eu muitas vezes tenho dor de cabeça, eu tenho enjoo para ir para o centro, para fazer a caridade, porque a minha condição é essa. Natural é um Chico Xavier, é um Divaldo Pereira Franco, não é? É uma irmã Dulce, são mediunidade natural, que conversam com os espíritos naturalmente, sem precisar sofrer para isso. Não é? Porque é o tal negócio. Quem coloca o pé muitas vezes para a gente cair, não são os nossos obsessores, não. São os nossos protetores. Porque a gente vem tão cego, tão decidido a fazer uma coisa errada na vida, que ele coloca o pé para você cair. Porque tem um ditado que diz o seguinte, é na queda que o rio cria energia. Eu me levanto mais fortalecido, porque eu nunca vou me levantar só. Tem uma parte na Bíblia que diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma verdade isso? É não. O Senhor é o meu pastor e comigo sempre estará. Na minha dor, no meu sofrimento, nas minhas faltas. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. É da vontade de Deus ver uma mãe perder um filho? É da vontade de Deus ver uma pessoa ser atropelada na rua? É da vontade de Deus? Não. Então não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus. É diferente. Não é? Pai, afasta de mim esse cálice. Como se Jesus naquele momento estivesse colocando a prova dele de lado. Pai, se eu tiver que beber desse cálice, dai-me força, Senhor, para que eu possa suportar. É diferente. É diferente. Porque ninguém está livre de prova, ninguém está livre de dificuldade. Mas Ele é o bom pastor. E Ele me conhece pelo nome. Então a grande coisa que a gente tem na vida é a gente respeitar as religiões. Não é? Meu sogro mesmo, ele era evangélico, daquele fervoroso. E quando ele descobriu que eu era espírita, ele já olhava para a filha atravessada, porque sabia. E quando ele descobriu que eu fui no mesmo caminho, então ele já me olhava atravessado, porque ele é daquele fervoroso. Uma vez na casa dele, ele fez uma reunião que só tinha pastor, parecia o estádio do Maracanã cheio de pastor na casa dele. Aí um perguntava para o outro assim, para as pessoas que... Você é de que igreja? Eu sou da igreja tal. Aí meu sogro pegou o lenço e começou a enxugar o suor, que ele disse, vai chegar a vez de Jorge, né? Vai chegar a vez de Jorge e permita Deus que ele diga pelo menos que é católico. Né? Enxugava assim o rosto, aí olhava para mim, fazia assim com a mãozinha aqui assim, ó, disfarçando. Aí quando o pastor chegou, pastor Hélio, eu ainda me lembro como se fosse hoje. E você, meu filho, qual é a sua religião? Eu disse, pastor, eu sou espírita. Não vou negar minha fé. Né? E meu sogro, fui conversando com ele, toda vez que ele se alterava um pouquinho, eu encerrava a conversa. E um dia, no momento que ele estava prestes a desencarnar,
Ele chegou e disse: meu filho, olha, essa noite entrou uma enfermeira muito bonita, mas essa enfermeira não era de carne e osso, não. E ela veio me visitar com energia, me trouxe uma paz tão grande. Aí ele olhou nos meus olhos, emocionado, e disse: era um espírito, meu filho. Eu disse: não, meu sogro, era um anjo do Senhor que veio te visitar, porque era a linguagem que ele entendia. Eu não ia dizer para ele: tá vendo que o espiritismo existe? Usando aqui estava o espírito, tá vendo agora? Não, foi um anjo do Senhor que veio lhe visitar. Aí ele sorriu e disse: não, foi um espírito. Quem está dizendo é o Senhor. Então você veja, a fé você não, a religião você não discute. Como uma vez na praça do Diário de Pernambuco, tinha um cidadão baixinho, gordinho, com a Bíblia, pregando, não sei o quê. Aí eu via passando, aí vinha uma senhora do outro lado, aí olhou para, eu digo, eu fui sorteado, 200 pessoas passando, ela me parou e fez: está vendo aí, o senhor não teria coragem de fazer o que ele está fazendo com a Bíblia ali. A senhora acertou, viu? Como eu também não teria coragem de sair pela rua julgando quem teria coragem de julgar o que ele está fazendo ou não. Aí ele olhou para mim: porque eu julgar? Você não pode julgar, não é? Você tem que ajudar, você tem que fazer o bem sem olhar quem, não é? Porque veja só o seguinte: o que eu estou falando hoje aqui para vocês pode até estar convencendo, mas o meu exemplo arrasta multidões. Por isso que Jesus pouco falou e muito exemplificou. Porque a maior prova que ele teve de convencer não foi as palavras, foi suas ações, que ainda dura até hoje. Então o que a gente tem que ver é o seguinte: que a religião é uma necessidade que o homem tem para evoluir. E que eu tenho que respeitar é a religião do meu irmão. E religião não se impõe. Muitas vezes aquele evangelho que está na praça pública pregando, ele está ali resgatando alguma coisa que ele fez na vida dele. E às vezes a espiritualidade ela vai criando situações, né? Eu tinha um trabalho em Feira de Santana, eu morei 6 anos em Feira de Santana, e eu fui desistir da doutrina. Eu já tinha uns 10, 12 anos de espiritismo, e eu resolvi que eu ia abandonar o espiritismo, porque eu achava que tudo que eu fazia era em vão. E pior, que eu chegava, tinha um trabalho numa comunidade muito pobre mesmo, e as pessoas do centro que eu frequentava diziam: esse trabalho de vocês não vale de nada. Aquelas almas boas que incentivam, né, que dá aquela coragem para você continuar no trabalho. Não, você está vendo que não sei o que. Era eu e Dona Sônia, que já deve estar do outro lado, porque ela tinha idade de ser minha mãe. E por coincidência o nome dela era Sônia Barreto, mas não era minha parente. E quando foi um dia, eu cheguei para Dona Sônia e disse: Dona Sônia, a gente indo para essa comunidade pobre, eu disse assim: eu vou desistir do trabalho. E ela: por quê, meu filho? Porque não está valendo a pena. A gente está ajudando quem? A gente vai lhe dar uns passes que não resolve de nada. Veja só. Dar comida para esse pessoal, que no dia que a gente parar de dar a comida, a gente vai levar uma surra. Veja que faixa vibratória eu estava, não é? Então, e ela no caminho começou a chorar, porque ela me queria muito bem. E eu negativo mesmo. E quando a gente chegava nessa comunidade, estava elas tudo esperando a gente receber. Nesse dia não tinha ninguém. Aí eu, no caminho, eu disse a ela: Dona Sônia, eu quero uma resposta da espiritualidade, se eu devo continuar ou não. Eu exijo da espiritualidade uma resposta. Quando a gente chegou na comunidade, não tinha ninguém recebendo a gente. Aí eu olhei para a Dona Sônia e disse: está vendo, minha irmã? A primeira resposta da espiritualidade, mas eu vou dar uma segunda chance. Aí entrou numa casa de um cidadão, que ele já estava prestes a desencarnar. Aí Dona Sônia disse: meu filho, vai dar um passe nele, a senhora é louca, se eu der um passe nesse homem eu mato, porque eu estou tão revoltado com uma coisa que eu vou matar esse homem só de olhar para ele. Se a senhora quiser que dê o passe nele. E ela foi, deu o passe. Daqui a pouco chegou uma delas, disse assim: seu Jorge, quando o senhor terminar aí com Dona Sônia, a gente quer falar com o senhor, a gente é reunido, quer falar com o senhor. Eu disse: meu Deus do céu, esse pessoal vai dar na gente. Mas eu estava negativo. E quando saiu, meu amigo começou a levar a gente por dentro dos matos. Que eu disse: deve ser local de desova, né? Aí quando chegou nesse local, aí estava uma loninha preta, uma mesa não, um banquinho, uma mesa, vamos dizer, com um bolinho e uma jarrinha com que suco.
Que suco? Aí eu parei, aí ela olhou assim e disse: seu Jorge e dona Sônia, hoje a gente resolveu prestar uma homenagem para vocês. Vocês ensinaram para a gente que toda vez que a gente abre, que a gente começa um trabalho, a gente faz uma prece, não é? Aí disse: é. Aí olhou para uma delas e fez assim: fulana, faça prece. Olha, eu chorava, que as lágrimas caíam de 4. Dona Sônia entrou em prantos. Quando ela acabou de fazer a prece, ela disse: e você ensinou a gente o seguinte, a gente pega o evangelho e abre numa página qualquer. E a gente lê e comenta. Eu nunca esqueci, gente, porque ela, quando pegou o evangelho, que ela abriu, caiu. Ela leu mesmo assim: a parábola do semeador. A parábola do semeador. Ela leu a parábola do semeador. E leu a parábola do semeador. Nesse momento, dona Sônia olhou para mim e disse: a resposta não foi da espiritualidade para você, não, meu filho. A resposta foi de Deus. Porque no trabalho do Cristo é difícil. É muito difícil você trabalhar para o Cristo. Porque nós temos um grande obstáculo que somos nós mesmos. A grande transformação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. A primeira pessoa que a gente tem que perdoar sou eu mesmo. Veja só, não existe bênção maior do que você ver uma pessoa chorar de alegria. Não existe gratificação maior do que você fazer o bem. Amanhã tem campanha do quilo, né? Vocês sabem aqui, ele já sabe, Francisco já sabe disso. Eu fui a pessoa que mais condenava a campanha do quilo. Eu tinha vergonha, eu tinha nojo da campanha do quilo. Eu tinha raiva, era problema kármico. Era problema kármico. E eu dizia à espiritualidade o seguinte: 2 coisas eu não quero na minha vida: ser presidente de centro espírita, nem fazer campanha do quilo. Aí me colocaram numa situação que eu não vou contar devido à hora, que eu fui presidente 8 anos. E uma vez eu fazendo um trabalho que tinha uma feira que a gente dava todo sábado, dá 30 famílias, e acabou o dinheiro, acabou a feira, acabou foi tudo, gente, acabou foi tudo, eu não tinha nada. Aí chegou um irmãozinho e disse assim: tu está desesperado com o quê? Eu disse que eu não tenho mais dinheiro para fazer isso, ninguém está doando mais nada. E sábado eu já tenho que arranjar feira para o pessoal. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse: por que você não vai fazer a campanha do quilo? Aí você está brincando comigo, né? A dor do parto é que ensina a gemer, meu filho. Vá fazer a campanha do quilo. Fale com Edmilson, que é da regional. Fale com ele, que ele vai arranjar uma área para você fazer. Você vai fazer tudinho direitinho. E eu fui contrariado. Primeira vez, eu não sou essas bondades todas. Fui contrariado com um saco aqui, com a mochila amassada na mão aqui assim, ó. Meu Deus do céu. Me escondendo para ninguém ver que eu estava fazendo campanha do quilo. Tá? Contrariado. Eu digo, é a necessidade mesmo. Eu estou indo pela necessidade, viu? Não é de boa vontade, não. Sabe quando foi que a ficha caiu? Quando eu cheguei na primeira casa que fiz o seguinte, ó. Aí apareceu uma criatura lá. Aí eu disse assim: campanha do quilo, pede um auxílio em nome de Jesus. Esse nome de Jesus me matou. Esse nome de Jesus me desestruturou, me emocionou, me transformou. Porque eu entendi que eu estava trabalhando em nome de Jesus. E todo o trabalho que é feito em nome dele é gratificante. E a partir dessa data, eu passei a ser o grande admirador e defensor da campanha do quilo. De chegar numa casa, a pessoa dizer assim: campanha do quilo, pede um auxílio em nome de Jesus. Cara, eu estou marcando aqui aquele que tem dia de domingo, né? Não, Pernambuco da Sorte. Eu estou marcando aqui o Pernambuco da Sorte. Marca aqui agora, não erre não, que eu vou pegar um negócio lá dentro para você. Aí eu marcando o Pernambuco da Sorte, o cara pegou lá e me deu, e eu saí. Né? Aí você vai passando essas experiências. Tinha uma pessoa que precisava de um nebulizador, gente, de um nebulizador. Aí Edmilson saiu comigo e disse: Jorge, como é que a gente faz? Disse: se a gente não conseguir doação nenhuma, a gente faz uma cotinha e compra um nebulizador para essa pessoa. Aí foi numa casa, quando chegou numa casa, eu Edmilson que bateu palma. Aí uma senhora apareceu lá e fez assim: eu tenho um negócio aqui que foi do meu marido, ele morreu, ele não está usando mais, vocês querem? Digo, se ele não vier reclamar pelo que a senhora vai dar, né, a gente vai aceitar de bom grado. Pode dar. É um nebulizador que ele usava. Então eu fui entendendo a necessidade da campanha do quilo.
a necessidade de você trabalhar por Cristo. Não importa, gente, com quem você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes, ou se você vai trabalhar com o irmãozinho. É em nome de Jesus. Não importa. Eu sou o grande beneficiado. É você trabalhar, é você fazer o bem sem você olhar quem. É fazer simplesmente pelo ato de você amar. É você fazer simplesmente porque, veja só, cada um só dá o que tem, né? A gente estava conversando. Cada um, meu irmão, só dá o que tem. Eu não posso exigir de meu irmãozinho o que eu exijo do meu neto de 9 anos. Né? Meu neto um dia chegou para mim com uma peixeira que parecia mais uma espada na mão e disse: vovô, olha que eu estou brincando. Eu disse: misericórdia, menino, me dê isso aqui, pelo amor de Deus. Não vou dar não, menino, tu corre com isso, vai tropeçar, vai cair por cima dessa peixeira e vai se machucar. Eu disse: tá vendo que, não, me dê mesmo assim. Ele fez: vovô, eu não estou prometendo ao senhor que não vou correr com isso, não vou machucar, mas eu vou deixar um menino de 9 anos brincar com a peixeira, com a faca. Aí eu disse: não, me dê isso aqui. Ele olhou para mim e disse assim: você não gosta de mim, você não confia em mim. Então, muitas vezes, a gente, quando pede uma coisa a Deus que a gente não é atendido, a gente acha que Deus esqueceu da gente. Não é? Então, é a gente confiar acima de tudo. Tá? É a gente procurar, e acima de tudo, você ter o respeito pelas pessoas. Não importa a sua religião. Não adianta você discutir. Em vez de você discutir, em vez de você impor, dê o exemplo. Dê o exemplo. Que aí você vai realmente... você vai convencer as pessoas, né? Está na hora, né? Então, eu estou sentindo hoje aqui uma energia muito boa. E eu quero agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente nesse momento, e eu não tenho dúvida. Eu quero agradecer de todo o coração pelos irmãozinhos que estão fazendo aqui do meu lado, estão me ajudando. E muitos dos meus irmãozinhos da Umbanda não precisam me agradecer não, porque eu não cuspo no prato que como. Eu tenho uma dívida de gratidão que eu não pago nunca, uma dívida de gratidão eterna. E eu realmente estou, como poucas vezes senti, em coisas que eu falo. E eu vou pedir a vocês que fiquem de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir a vocês que dê um abraço no seu companheiro. Abrace meu irmãozinho ali, ó. Aqui, ó. Isso aí, abrace meu irmãozinho aqui. Dê um abraço nele. Sim, sim. Aê, que esse cabo é bom, viu? Pronto. Deixa eu dar um abraço em tu. Vem cá. Ai. Deixa eu falar aqui. Olha. Então esse cabo é bom. Deixa eu fazer a oração. A minha oração. Faça a sua oração. Santo anjo do Senhor, mas zeloso guardador, se eu te confio, se me rege, avarie, se eu te rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Um abraço no voo. Foi lindo e maravilhoso. Tchau, te amo. Olha, eu vou subir aqui, me dá a mão aqui, vai. Ai. Pronto. Pronto, agora senta ali com a mamãezinha, tá certo? Então, gente, pode sentar. Tá? Eu espero que a espiritualidade amiga, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possam fazer quando vocês saiam daqui, saiam envolvidos pelas bênçãos dele. Tá? Que vocês estejam no descanso do nosso corpo físico, que possa nos ser concedida a bênção, a felicidade de a gente se desprender, e em nome dele que a gente possa continuar a trabalhar. Porque a necessidade do descanso é do corpo, o nosso espírito não. Tá? Que a gente possa se desprender e que a gente possa ser conduzido pelos nossos irmãos a trabalhar por Cristo. Tá? Eu quero dizer a vocês de coração que, embora eu não conheça, muitos aqui estejam vendo pela primeira vez, mas ninguém se encontra por acaso, porque o acaso não existe. E eu amo a cada um de vocês que está aqui, tá? Que a paz de Jesus fique com todos. Obrigado a Jorge. Uma noite de sábado de aleluia. Tantas reflexões, tanta coisa bacana ele trouxe, né? Tanto material para a gente estudar, pesquisar, né?
aqueles preconceitos, ideias preconcebidas com relações a tantas coisas, né? Nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé e tantas outras matizes que se apresentam como religiões de manifestações mediúnicas. É necessário se aprofundar no conhecimento e abraçar todos os nossos irmãos, ok? Vamos pedir ao nosso irmão Francisco para fazer a nossa prece de encerramento. Divino Mestre, amado Jesus, muito obrigado vos damos e de todo o nosso coração por essa grandiosa e maravilhosa oportunidade que vos acaba de nos conceder. Derrama, Mestre amado, as vossas bênçãos de luz, de paz e de felicidade sobre todos os casais do mundo inteiro, sobre todas as minhas irmãs mulheres, sobre minha irmã Cibele e tantas outras também. Envolve de paz, de amor e felicidade todos nossos irmãos e irmãs que partem para a morada eterna, incluindo a nossa querida irmã lá de Boa Viagem, Mirela Sena e outras mais. E nos ajuda, Jesus amado, ao sairmos deste ambiente aqui agora, que todos nós possamos sairmos alegres, contentes e felizes, e por onde passarmos, e com quem nós encontrarmos, Jesus amado, possamos continuarmos alegres, contentes e felizes, e protegidos pela vossa divina misericórdia. Muito obrigado, Jesus amado, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais da casa, em nome de Deus, os trabalhos estão encerrados. Desejo a todos um bom retorno para os seus nossos lares e amanhã um domingo de Páscoa de felicidade para todos.